Oi, vamos sobreviver a mais um 8 de março, deixando o ódio assim, revigorado? Vou pegar aqui o meu Campari, este aperitivo pouquíssimo conhecido. Tá, não é Campari, é groselha, mas o apelo visual vai fazer sentido, vem comigo. Hoje a gente vai conversar sobre a retórica de ódio às mulheres. Vamos tentar fazer uma análise do discurso masculinista extremamente simplificada. Isso aqui pode não ser Campari de verdade, mas não importa no fundo. Porque a semelhança visual e o fato de eu ter mencionado que era Campari funcionou como uma alegoria e representou uma realidade social que você reconheceu facilmente. Mesmo que o que eu tenha dito seja uma mentira e isso aqui é só groselha. Que viagem é essa? Eu explico. Para a teoria da análise do discurso, existe o indivíduo e a realidade dele, social ou natural. A ponte que liga esses dois elementos é a linguagem, o discurso. A forma como as coisas são ditas e interpretadas é o que dá o significado a tudo que existe. Aqui no nosso exemplo, o indivíduo sou eu e a minha realidade é um copo com uma bebida vermelha. Se eu não tivesse mencionado em nenhum momento o nome dessa bebida, dificilmente você faria essa ligação automaticamente. E dificilmente você lembraria do cara do Campari e esse vídeo não teria nada a ver com o 8 de março. Doideira, né? Calma que piora. Andriele, você falou e não falou nada. O que esse vídeo tem a ver com o 8 de março? Recentemente, várias declarações, não só do cara do Campari, vieram à tona e ganharam visibilidade na internet, trazendo para a superfície o movimento Red Pill, que é uma comunidade que existe dentro daquilo que a gente chama de cultura masculinista. No 8 de março do ano passado, eu falei sobre a cultura masculinista, mas de um outro subgrupo, os incels. De lá para cá, a disseminação desse mesmo discurso escalonou de uma forma que, para mim, é um pouco preocupante. E é por isso que a gente vai falar deles de novo nesse ano. Mas, afinal de contas, o que é masculinismo? Masculinismo é uma corrente de pensamento que defende o resgate aos direitos dos homens. Ah, Adriele, mas tudo bem isso aí, né? Faz sentido. Vamos ver. Para os masculinistas, as mulheres não só estão exercendo papéis de poder em todo o mundo, como elas também estão perseguindo e atacando os homens, tirando deles os direitos que são naturais. Por exemplo, como assim você vai me oferecer uma cerveja na balada? Ah, sim, ela está me testando, ela quer saber até onde eu seguro o meu posicionamento. Lavar louça? Cuidar do filho que eu mesmo fiz? Não. E a minha energia masculina fica onde? Isso não é assédio, eu só fiz um comentário que te deixou extremamente desconfortável com o seu corpo. Você que entendeu errado. Tinha lubrificação, não é estupro. Os direitos aos quais os masculinistas se referem como naturais são os direitos de subjugar as mulheres à realidade e às condições que eles querem, só porque eles são homens. Não existe uma guerra entre gêneros. Repete com a tia aqui, vem. Não existe uma guerra entre gêneros. Nenhum direito foi retirado dos homens, até porque todos os direitos foram feitos e escritos e pensados de homens para homens. A sociedade não é regida pelo método das partidas dobradas, lá da contabilidade. Quando as mulheres conquistam um direito, não quer dizer que os homens perderam um direito. A menos, é claro, que você considere como um direito bater na mulher por esporte. É prática da virilidade. Os masculinistas defendem que eles precisam se organizar para resgatar a honra masculina, por meio do comportamento violento, predatório, hostil e pelo completo desprezo pelas mulheres. Afinal de contas, elas só servem para reprodução. Isso não são palavras minhas, tá? Essas palavras são do Jack Donovan, um dos mais influentes pensadores da extrema-direita americana, responsável, inclusive, pela radicalização da misoginia por lá. O Donovan é, no fundo, uma caricatura para uma moral masculina que existe por toda parte e que perigosamente vem se organizando nos grupos online. O cara do Campari, ele é só uma alegoria, o bobo da corte. Mas o discurso que ele repete incessantemente vem sendo construído ao longo dos anos nas várias comunidades e fóruns anônimos pela internet. O problema é que se antes esse pessoal estava nos fóruns anônimos do Reddit ou do 4chan, hoje eles estão abertamente no YouTube, no Facebook, no Instagram. Eles escrevem livros e vendem cursos. Ah, mas é claro que ia ter o dedo do capitalismo no meio da desgraça, né? Ele não ia se privar desse sabor. Ai, Adriele, você está exagerando, sabe? Será? Assim como qualquer movimento social, a cultura masculinista não é homogênea. Então, dentro dela tem várias subdivisões. Os MGTOWs, os incels, os Red Pills e vários outros. Aqui não é interessante para a gente falar sobre cada um desses grupos em específico, mas do discurso que é comum
para todos eles. Essas ideias são ancoradas geralmente nos mesmos 3 pilares. 1. O discurso violento que desqualifica e desumaniza as mulheres, a chamada retórica do ódio. 2. Na ideia de supremacia absoluta dos homens sobre as mulheres e até sobre os outros homens, por isso que eles se dividem em alfas, sigmas, betas. E 3. A criação e generalização de um inimigo comum que você precisa atacar. Vamos ver um exemplo de como acontece a radicalização da misoginia que começa nesses fóruns? And these people will continue to do this self-talk and this role play, looping and building off of each other till they radicalize themselves into this belief that the reason why they are not successful as women or that women are evil creatures. That's the core belief of an incel, that their issues with relationships are not internal and something that they need to work on, but that they are involuntarily celibate because women are these evil, destructive creatures out to ruin their lives. You can see right there, he's already locked it in his head. The way that men have success with women is to be dangerous. That if you want to have a relationship with an attractive woman, you have to be the bad boy, scary, dangerous, abusive, and thrilling for her. And this is why incels start role-playing out on their forums these abuse fantasies that they have towards women. Because they've convinced themselves that you can't be a nice guy because women just lie about being attracted to nice guys. You have to be the bad boy abusive guy. So if you want to be successful with women, you have to abuse women. Se a gente voltar lá no começo do vídeo, a ponte entre o indivíduo e a realidade dele é o discurso. O conteúdo e a forma como as coisas são ditas é fundamental para a gente discernir o que é real do que não é. E aqui a gente pega um último elemento que caracteriza esses grupos, o comportamento de seita. Primeiro você apresenta as dificuldades que as pessoas podem vir a se identificar. Eu me sinto muito sozinho, eu estou frustrado, eu não consigo me relacionar com as mulheres, eu não tenho tantas habilidades sociais assim. Depois você faz com que esses homens já fragilizados se sintam parte de uma comunidade. Eles são acolhidos, eles não estão mais sozinhos. Agora eles são especiais, partes de um plano maior do que o indivíduo. Aí você apresenta o discurso. Uma fala bonita que apela para as palavras que já têm uma conotação positiva dentro do nosso cérebro. Direitos, propósitos, supremacia. Conquiste qualquer mulher. É o seu papel natural de homem ser forte e hostil. E por último, você cria um inimigo comum sem possibilidade de exceções. Afinal de contas, diversificar os inimigos pode causar dúvida na justeza do seu direito de subjugá-lo. De novo, não são frases minhas. Essa frase é atribuída ao Joseph Goebbels, propagandista da Alemanha nazi. A lógica do nós contra eles, ou nesse caso nós contra elas, é muito clara e bem perigosa. Todas as mulheres são promíscuas. Eu sou um cara legal, mas elas não querem caras legais como eu. Elas não vão se interessar por isso, porque elas são criaturas destruidoras. Elas só servem para reproduzir. Eu mereço alguém muito melhor. Elas só querem ter vantagens e tomar o meu dinheiro. Eu sou um homem de bem e fundamental para a sociedade. Elas não servem para nada. Aquilo que não serve pode ser eliminado. Nossa, ainda bem que é um pessoal bem nichado, né? Esse pessoal tá bem longe da gente. Eu disse que piorava, né? Esse discurso perigoso e esse modus operandi não está mais restrito a fóruns anônimos pela internet, tá? É uma seita, gente. Eles precisam de novos adeptos. E encontrar um terreninho fértil, arado, com irrigação preparada nos conteúdos neoliberais, de autoajuda masculina, de empreendedorismo e até na cultura pop. Vai me dizer que você nunca esbarrou por aí com uma frase de efeito usando V de Vingança, ou Coringa, ou pior, Thomas Shelby. Thomas Shelby é o personagem principal da série britânica Peaky Blinders. Esse personagem é sempre associado com a ideia de ambição, de independência emocional e de violência, afinal de contas ele é um gangster. Ele reúne todas as características que são a epítome do resgate à virilidade masculina. Seja qual for o apelo e o alcance do discurso masculinista, uma coisa a gente precisa prestar muita atenção. Eles estão se organizando. Não é mais um cara machista e misógino vociferando coisas sozinho pela internet. Não é mais só um cara inseguro com um copinho de Campari no meio da balada. Eles estão se organizando e saindo no mundo real, numa busca hostil e ofensiva, atrás dos supostos direitos que eles perderam.
E é aí que a coisa toma uma proporção bem mais perigosa. Ameaças, extorsão, stalking, atentados, tiroteio em bar, o aumento vertiginoso da violência contra as mulheres. Se você assistiu até aqui, é possível que você tenha sentido um pouquinho de medo desses grupos. Você não está sozinha. Em dezembro, eu gravei um Reels no Instagram inspirado por uma pesquisa americana que apontava as mulheres como as maiores produtoras e consumidoras de conteúdo true crime. Isso porque a gente tenta a todo momento e da maneira que dá não ser a próxima vítima de violência. Depois desse vídeo, alguns homens vieram na minha DM para dizer que era absurdo, ruim ou ridículo assistir esse tipo de conteúdo porque eu só estava alimentando uma paranoia. O machismo afeta e fragiliza toda a sociedade, mas ainda prefere matar mulheres. Então você, homem, pode vir me dizer que eu só estou alimentando o meu medo, mas eu sou uma mulher, eu não negocio com a realidade. Eu não posso pegar uma pílulazinha vermelha de um filme dos anos 90 e dizer que aquilo que eu vejo acontecendo todos os dias não é real. Não acontece com mulheres o tempo todo, no mundo inteiro. E nem é só isso. Os movimentos masculinistas, além de misóginos, são machistas, homofóbicos e racistas. A lógica do nós contra eles. Homens contra todo mundo. O que me conforta minimamente é que eu recebi 3 mensagens privadas desses homens super embasados, dando suas opiniões, e mais de 200 comentários públicos de mulheres que se identificaram com o conteúdo. Além das 322 mil visualizações feitas majoritariamente por elas. Nós chegamos a mais um 8 de março com uma nova ameaça para a nossa existência, sendo que a gente nem resolveu as ameaças anteriores. Queria só deixar registrado aqui. Acho um pouco desnecessário. Por outro lado, nós sobrevivemos mais um ano num mundo que nos odeia. Hoje é o dia. Aceite as flores, aceite os chocolates, dá aquele sorriso amarelo pro Parabéns Guerreira. Tenta não bater no seu chefe que não aumenta seu salário há 3 anos, mas te deu um bombom dizendo que você é muito importante para a equipe. Só por hoje, pela fração de segundo minúscula que nos é permitido. Negocie com a realidade e respire. Nós estamos vivas.